Boa tarde, Piraí. Inovação não é invenção. Inovação é quando uma invenção tem impacto na vida das pessoas. 10 anos atrás, até muito mais do que isso, 10 anos atrás, foi a inauguração. Piraí demonstrou que tecnologia é um catalisador no desenvolvimento econômico e social. Minha palestra hoje não é uma celebração do passado, é uma visão de futuro. O que vai ser o seu Piraí Digital 3.0? Essa é a pergunta que eu coloco para vocês e para nós, como uma coletividade, definir isso aqui. Mas antes de falar do 3.0, vamos falar um pouquinho do 1.0, que foi o momento da democratização da conectividade. Esse é um momento, final dos anos 90, o debate era inclusão digital, o Digital Divide. Muita gente conversando sobre isso. Piraí se encontrou num momento em que 70% dos empregos da cidade iam desaparecer do dia para a noite. O que a cidade decidiu fazer? Ela decidiu fazer. Implementaram, correram atrás, lutaram, pediram e conseguiram ser a primeira cidade brasileira com 100% de conectividade. Esse é uma foto muito bacana que eu achei. Mostra a vida na cidade de Piraí com a tecnologia não atrapalhando, mas simplesmente agregando. Piraí, na verdade, estava num momento muito interessante, muito na frente da curva. Hoje, esse é um relatório da ONU que mostra que todos os países em azul já têm um programa nacional de banda larga com direitos sociais associados. Então, o que a Piraí fez? Não foi apenas conectar, mas foi conectar e trazer direitos sociais com uma base digital. Esse ano é um ano muito importante. Serão 7 bilhões, com B, de conexões à internet. Teremos mais conexões à internet do que nós temos seres humanos. E o que é mais bacana nisso tudo é que nós teremos mais conexões em países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos. Então isso demonstra que Piraí, 10 anos atrás, tinha essa visão de que isso é fundamental não só para um país, mas para um país em desenvolvimento. Piraí Digital 2.0. Então, olhando do ponto de vista de cidadania digital, a cidade olhou essa infraestrutura e falou: o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma coisa diferente. Ao invés de eu explicar, deixa o pessoal que tocou esse programa explicar isso para vocês. Rola o primeiro vídeo. Quando a gente instalou a rede, isso em 2003, 2004, todas as escolas tinham seu laboratório, mas a gente estava querendo ir um pouco além. E surgiu essa possibilidade do governo federal de fazer de Piraí um projeto piloto do computador por aluno. Desde 2007, pioneiros, com o apoio da Intel, que nós trabalhamos com o Classmate. Hoje temos a ampliação desse projeto em toda a rede, nas 21 escolas de Piraí, com 6.200 alunos. 2 anos, nós atingindo meta de 15 anos do Ministério da Educação no IDEB. A escola de Arrozal, ela tinha o índice de desenvolvimento da educação básica, medido pelo Ministério da Educação, muito baixo. E a implantação do UCA na escola alcançou um IDEB de 4.4, saindo do IDEB de 2.4. Então, realmente foi assim, um resultado surpreendente, não só o IDEB, a evasão escolar, problemas de disciplina dentro de sala de aula. Depois do Classmate, o aluno ele se interessa, ele fica mais curioso, ele fica mais concentrado. Os espaços educacionais se multiplicam. Eu pego uma turma com um conjunto de computadores e posso caminhar pela cidade, caminhar pela própria escola, ir ao museu, a Casa da Cultura, e trabalhar uma aula dentro da Casa da Cultura. Então eu tenho possibilidade de pensar uma cidade educadora e uma cidade criativa. Esse vídeo é um vídeo muito longo, tem vários depoimentos. E aí vocês viram o depoimento das pessoas que foram os líderes que organizaram e fizeram isso acontecer. Mas eu acho mais importante a gente ver quem foi atingido por isso. Eu queria convidar aqui ao palco a Thaisa, que é uma aluna da primeira geração do programa Classmate aqui em Piraí. Oi, tudo bom? Então, a Thaisa mora na zona rural aqui de Piraí. Hoje, para chegar aqui, ela levou 1 hora. E eu queria perguntar, Thaisa, como é que foi que esse programa influenciou a sua vida? O que mudou? Então, todo o conhecimento que eu adquiri com os projetos no colégio,
eu pude repassar para minha família. Como você disse, eu moro na zona rural, meus pais não têm esse contato com a realidade, tecnologia, então eu peguei um pouco disso tudo e passei para minha família. Muito bacana, quer dizer, são consequências de um programa como esse, às vezes não intencionais, você tem inclusão digital, trazendo toda a família, uma coisa bacana, não planejada, mas que é uma consequência disso. E agora, como é que vai ser o seu futuro? O que você está planejando? Tem mais ou menos quanto tempo? Tem uns 4 anos, né, que você participou. Qual que é o seu futuro agora? O que você está planejando? Então, o meu foco é medicina. Pretendo me formar em medicina. Maravilha. E o Piraí Digital, a pergunta que eu estou perguntando aqui é o que nós vamos fazer? O que falta? O que você queria fazer assim no futuro para Piraí? Então, que abranja as demais localidades, que atinja mais pontos. Mais gente, né? Então, quer dizer, é um programa efetivo. Queria agradecer aqui a Thaís, uma salva de palmas para ela. Obrigada. Isso é uma inovação. É invenção com impacto na vida das pessoas. Essa é a missão da Intel no mundo. Muita gente pensa em Intel, vou comprar um computador, vou comprar um notebook. A nossa missão é melhorar a vida das pessoas através da tecnologia. Vamos falar um pouquinho de Piraí 3.0, que até é minha provocação, que eu quero chegar logo nela. Mas olha só, essa foto aqui é uma foto famosa, mas o que é mais famoso para mim é o seguinte: esse caso de Piraí se transformou numa referência global. Esse caso foi apresentado no TED Global na Escócia. E o que eu vejo aqui, cada um desses são programas, cada uma dessas fotos é um programa diferente que se espelhou no que foi feito aqui. Hoje, 15 milhões de estudantes são atingidos por programas similares ao que foi feito pioneiramente aqui em Piraí. Um impacto tremendo, inovação local brasileira. Esse projeto foi feito pela Intel do Brasil, aqui no Brasil, comandando a rede global de inovação da Intel. E vocês veem aí as diferentes etnias atingidas pelo programa. Um programa de tremendo orgulho para nós. Mas isso acabou? Eu acho que não. Vamos rolar o segundo vídeo. Enquanto vai passando esse vídeo aqui, eu vou comentando algumas coisas. Tudo que vocês vão ver nesse vídeo é implementável hoje. A tecnologia existe, inovação, a gente precisa agora implementar isso na vida das pessoas. O que eu noto nesse vídeo é que o professor ele deixa de ser um palestrante e ele passa a ser um formador. Ele trabalha com os alunos, ele intervém no momento apropriado, ele deixa a descoberta acontecer. O aprendizado acontece através de execução. Então aqui tem um desafio, como é que a gente faz uma ponte melhor? E vocês vão ver esses meninos implementarem isso. Muita gente tem uma dúvida, será que o melhor computador para o aluno é um tablet ou é um notebook? Vocês vão ver nesse vídeo que é os dois, esses tablets, esses PCs, eles se convertem. O que a Thaisa comentou, a tecnologia chega em casa e a interação com a família é parte do processo educacional. A educação não acontece apenas na sala de aula. Conforme os alunos vão fazendo progresso, eles vão sendo acompanhados. O sujeito que está para trás é acompanhado pelo professor, o sujeito que está para frente, como essa menina, ela já começa a falar com o engenheiro de pontes, porque ela já cumpriu aquela carga. No final, vocês vão ver uma impressora tridimensional, em que eles têm uma solução, eles têm uma ideia, e eles vão acabar implementando isso fisicamente. Essa impressora existe, ela custa $150 para ser construída. Foi apresentado no TED Global na Escócia também. Essa é a impressora. Qualquer escola no Brasil tem condição de ter uma dessas. E agora é o momento. Será que isso aí deu certo ou não? Vai dar chabu, vai quebrar minha ponte? Na outra escola não deu muito certo.
15 anos no futuro, esses meninos vão lembrar dessa aula. Mas a gente fala muito de educação. Eu até me emociono que eu fosse professor, eu vejo um negócio desse toda vez. Mas vou em frente. Olhando para o que aconteceu aqui 10 anos atrás, você vê que a Piraí surfou uma onda, ele percebeu uma inflexão tecnológica e antes de que aquilo fosse óbvio, agiram. Nós temos a internet das coisas, a grande próxima inflexão. São 14 trilhões de impacto na economia, 26 bilhões de dispositivos. 26 bi, são 3 dispositivos conectados por ser humano na face da Terra. Agora, o que é esse monstro dessa internet das coisas? A gente já está usando isso. Na verdade, a internet das coisas é muito simples. São máquinas falando com máquinas através da internet. Quando você vai no caixa eletrônico tirando dinheiro, aquele número aparece magicamente no saldo da conta. Por quê? Porque essa máquina, que é um PC disfarçado de caixa eletrônico, transferiu esse dado para a nuvem. Agora, o que é a nuvem? A nuvem, esse mistério da nuvem. Bom, sinto informar que a nuvem é isso aí. A nuvem é um monte de computadores que parecem umas geladeiras que estão em algum prédio aí pelo mundo. O problema é que ninguém sabe onde é que é esse prédio, então quando a gente faz o slide, a gente faz ele assim, põe uma nuvem ali. Agora, a internet das coisas é a internet que conecta mais do que as pessoas. Hoje a gente já tem uma grande fração da população conectada. No mundo, 28% dos domicílios. No Brasil, 34%. E 69% dos brasileiros estão conectados de alguma forma na internet. Às vezes nem é uma conexão pessoal, através de família, emprego, o tio que tem. Mas as pesquisas mostram isso. O próximo passo, a próxima onda, são as coisas se conectarem. Vocês estão vendo ali veículos, robôs. Será que isso é uma coisa muito assim do futuro, fora do propósito? Não. No Rio de Janeiro, a Intel, com a Petrobras, implementou o primeiro posto de gasolina do futuro. Esse é um posto de gasolina em que o veículo entra, sensores no veículo comunicam com as máquinas, o veículo é abastecido, é lavado e ele parte, e nenhum cartão de crédito é trocado no processo. Isso aumenta a fidelização, o nível de serviço. Quando você entra num posto de gasolina como esse, ele sabe se você é vegetariano, então você entrou na loja de conveniência, ele não vai vender o cachorro-quente para você. O que nós fizemos aí? Em cada uma dessas setas eu tenho um processador, capacidade computacional no poste, na máquina, dentro da loja de conveniência, para gerar algumas experiências diferentes. Eu vou correr um pouquinho aqui, porque eu estou vendo que o tempo está apertado. Experiências de varejo. Varejo digital. Como é que eu faço o estoque? Hoje em dia uma farmácia tem muito pouco estoque. Por quê? Porque o caixa da farmácia informa cada vez que um medicamento é vendido, eu não preciso ter capital empatado em estoque. Isso muda o varejo, muda a diversidade. Essa é uma máquina que tem um display ali, ela tem mais variedade de drinks do que é capaz de você colocar numa janelinha. Agora, se eu tenho um tag em cada um dos veículos, imagina uma placa eletrônica, eu consigo gerar um sistema de transporte inteligente, no qual o pedágio acontece sem que você tenha que parar. Mais importante, eu consigo desenhar no mapa, uma região do mapa em que esse veículo pode operar, e quando ele sair dali, ele me manda um SMS, através da internet das coisas, eu posso decidir, desliga a injeção eletrônica nesse veículo, que ele não é para estar indo para Nova Iguaçu hoje. Todos esses serviços que eu não vou cobrir, passam a ser possíveis quando você tem o seu veículo conectado à internet. Para a saúde, a gente tem aqui uma oportunidade ímpar. Quantas vezes, o Franklin está aqui na frente, quantas vezes, Franklin, você foi num hospital e eles perguntam, você é alérgico a alguma coisa? Aí entra outra pessoa, você é alérgico a alguma coisa? Eu já respondi a pergunta. Eles deveriam saber isso desde que eu nasci. Aliás, foi esse hospital que descobriu que eu era alérgico a gato. É um absurdo isso. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma identidade universal, que pode ser biométrica, eu posso olhar numa câmera, olhar nos meus olhos, ou pode ser um dispositivo, um cartão. Eu tenho um prontuário único, em que ali se armazena todos os dados, desde o berço até o fim da vida. Imagens médicas, raio-x, diagnósticos. Agora, se eu fui num dermatologista, o sujeito descobriu que eu sou alérgico, eu agora estou com um problema de ortopedia, o cara vai me dar uma injeção, aquela análise de dados passa a ser possível. O sistema na frente do médico vai informar tudo aquilo. Olha, cuidado, não dê penicilina no Franklin, que ele teve um problema 10 anos atrás com isso. Análise, aumenta a eficiência, menos tempo perdido com perguntas redundantes. Sem falar as pessoas que morrem no sistema porque, ao invés de receber suco de laranja com aveia, recebeu suco de laranja na veia. Porque a caligrafia do médico é uma coisa, em geral, infeliz. Essa é uma oportunidade muito grande. Vocês imaginam o tamanho do banco de dados desse prontuário único, com imagens de ressonância magnética, grandes volumes de dados, e que coisa bacana que a gente pode implementar aqui. Quem sabe o que é isso aqui?
Mudando de tema, internet das coisas. Isso é uma máquina brasileira que ela é utilizada para aplicar fertilizantes e pesticidas. Então todo mundo pensa no agricultor, aqui em Piraí tem muita gente de agricultor, até a família da Thaís é da zona rural. A gente imagina um sujeito com uma enxada. O Brasil é o 4º maior exportador de produto agropecuário do mundo e nós somos referência tecnológica nisso. Essa máquina é inventada aqui. Agora, o que falta nessa máquina? Que ela se conecte na internet. Para quê? Porque eu conheço a história desse solo. 2 anos atrás eu apliquei certos nutrientes, eu sei que eles se encontram ali. Eu consigo entender o espaçamento de semente que eu apliquei no ano anterior, e hoje em dia as máquinas têm precisão. Para pegar uma moeda, você joga no meio desse campo, essa máquina dirige lá sozinha. Você tem precisão não de metro, mas de centímetro. Com essa precisão e com esse banco de dados enorme, é possível e é muito importante você ter uma agricultura de precisão na internet das coisas. O Brasil já é líder nisso. O Brasil tem que deixar de ter vergonha de ser líder em agricultura, porque é uma coisa maravilhosa que a gente tem, e nós temos condição de ser líderes em agricultura digital. E aquela imagem do Jeca Tatu com a enxada é uma coisa tão antiga quanto a Maria Fumaça, isso não existe mais. Isso aqui é uma outra oportunidade. Será que Piraí vai ser a primeira comunidade com agricultura digital implementada? Será que a Piraí vai implementar pela primeira vez essa visão de educação completa que a gente continuamente vai evoluindo em parceria com o governo? Comércio digital, saúde digital, vamos colocar todos os cidadãos de Piraí com prontuário digital eletrônico? Essa é a provocação que eu falei que ia fazer para vocês, eu não tenho resposta. Mesmo porque sozinho ninguém faz nada. E onde é que nós nos encontramos? Procurei uma imagem que representasse esse momento de Piraí e do Brasil. Estamos engatinhando. 10 anos se passaram, 10 anos a história de uma nação não é nada. E eu acho que as oportunidades que nós temos aqui para implementar, não só em Piraí, mas no Rio de Janeiro e no Brasil, são impressionantes. Obrigado.